Hoje fui incumbido da missão de falar sobre ações regressivas, né? E antes de entrar no tema propriamente dito das ações regressivas, como presidente de subseção, me faz aqui a missão de falar um pouquinho, 3 minutos, sobre o processo digital que foi falado. E todos aqui eu acho que estão enfrentando esse problema. Quem peticiona no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem visto que não estão conseguindo enviar suas petições, o problema de prazo, o advogado perdendo prazo, o problema de que o sistema não vai, e aí o advogado liga para o suporte do Tribunal de Justiça, o tribunal fala que está funcionando e a gente sabe que não está, e a gente fica naquele dilema, está funcionando, não está funcionando, envio a petição ou não envio a petição, o que a gente faz? Então, só uma dica que eu acho que é importante: deu problema, o sistema não funcionou, a ordem está recomendando que vocês imprimam a tela, printem aquela tela, colhem no Word, depois imprimam a tela, levem a petição em papel até o fórum digital, o fórum central, o fórum estadual, o Butantan, o fórum que for digital, conversem com o juiz, explique a situação, se for prazo, o TJ até soltou um comunicado, se for prazo, tentem despachar com esse juiz, o juiz tem que atender vocês, e se o juiz não receber a petição, não tem problema, você vai peticionar no próximo dia, tá? Mencionando que o sistema estava fora do ar com indisponibilidade. E para saber se estava ou não disponível, o próprio site do Tribunal de Justiça tem um setor na aba de advogado falando assim, aviso de indisponibilidade. E ao clicar naquele aviso de indisponibilidade, você colocar a data, por exemplo, hoje, você coloca o data lá 17 de agosto de 2013, ele vai aparecer o horário. E além disso, você vai juntar o seu print. Juntando o seu print, o prazo tem que ser automaticamente prorrogado. E nos casos de perecimento de direito, a resolução 551 do próprio Tribunal de Justiça, ela fala que a petição em papel deverá ser aceita nos casos de perecimento de direito. Por exemplo, convênio médico, para você fazer uma cirurgia, o convênio não está atendendo, então você, advogado, com base nessa resolução, se dirige até o juiz e aí fala, olha, aqui é perecimento de direito, o senhor tem que aceitar em papel, ele tem aceitado. E se não aceitar, quem participou do último Congresso de Direito Previdenciário pôde perceber que o canal de prerrogativas funciona 24 horas, é só ligar naquele telefone que foi falado e eu tento depois pegar e passar para vocês. Tá? Então é só para que vocês saibam o procedimento quando não enviar a petição digital. Tá? Diferentemente do sistema previdenciário, que quem também faz muito juizado sabe que a gente tem conseguido enviar, é um sistema um pouquinho diferente, mas a gente tem conseguido enviar, e se não consegue, ainda aceita em papel e eles digitalizam para a gente. Então esse é um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, de que se aceite, no caso de não disponibilidade do sistema, a petição em papel, assim como a Justiça Federal, mais precisamente o juizado, tem aceitado. Tá? Mas vamos ao tema, ações regressivas. Só para eu saber aqui, quem é estudante de Direito, levanta o braço, só para eu ter uma noção. Tá. O restante é advogado. Alguém do INSS aqui? Não? Aí ninguém se manifesta, né? Mas não tem problema. Não tem problema, ninguém se manifesta. Mas o que vem a ser ações regressivas, né? E como a gente vai trabalhar esse estudo? Então eu preparei os slides para que a gente possa acompanhar da seguinte forma. A gente vai tratar da natureza jurídica desse tipo de ação, né? Dos seus pressupostos, tá? A natureza jurídica, os seus pressupostos, a constitucionalidade dessa ação regressiva e os seus aspectos procedimentais. Tá? Então, primeiramente, como que a gente deve entender essa ação regressiva? Para que ela serve? Qual é o objetivo dela? Né? Por que ela nasceu? Né? Então, ela tem por meta a ação regressiva de, como o próprio nome diz, regredir, fazer com que o Estado volte ao seu estado coante, fazer com que o Estado tenha recuperado a despesa que ele tem pago de benefícios previdenciários. Esse é o principal norte da ação regressiva. E aqui eu trouxe um conceito do professor Miguel Horvat Júnior, que ele fala o seguinte: ela deve ser entendida não como uma ferramenta de custeio, ela não está lá para arrecadar, e sim para equilibrar o sistema financeiro. Então esse é o objetivo, é o equilíbrio.
fazer com que o sistema se torne equânime. Tá? O próprio professor Miguel, no livro, que ele faz um artigo sobre ações regressivas, e ele fala o seguinte, que a ação regressiva ela tem um objetivo indenizatório. Então, a natureza jurídica dela é indenizatória, é indenizar o INSS, né? Ela não é um tributo, então é isso que a gente tem que ter em mente, ela não é um tributo, e não vai, por não ser tributo, ela não vai gerar nem o déficit e nem superávit. Por isso que eu volto a frisar a importância de ela ser equânime, de ela ser de ela tentar fazer com que o sistema se torne igual. Tá? E a gente tem, para tratar desse assunto, falar um pouquinho o que significa a palavra regresso. Eu acho isso importante, porque quando nós traçamos determinado tipo de ação ou determinado tipo de procedimento, quando a gente descobre a origem da palavra, como ela foi criada, a gente consegue aí sim ter uma definição daquilo que a gente está querendo buscar, né? Então a gente verifica que regresso é voltar para trás, né? Então é retroceder. Disse ação ou direito que se atribui ao credor ou a quem pagou por outra pessoa. E é legal que nós comecemos a frisar esses conceitos para que ao final da exposição a gente consiga concluir o tema, tá? E entender um pouquinho como é que a gente vai defender as empresas nesse caso, né? Quando no congresso passado eu conversava com o Carlos, que todo mundo aqui acho que conhece, ele falava assim, nós temos 74 milhões de trabalhadores na Previdência Social que precisam de um advogado, 74 milhões de pessoas, né? Então é um mercado muito amplo, sim, para o segurado. E a gente, a partir desse momento aqui de hoje, eu quero que, pelo menos essa é a minha ideia, de que todos comecem a pensar que além dos 74 milhões de segurados, nós temos milhares de empresas que precisam de advogados previdenciaristas para cuidar de ação regressiva, para cuidar de gestão do FAP, para cuidar do RAT, do SAT. Então essa é a ideia que a gente tem hoje aqui, de trazer com que esses advogados que já fazem segurado comecem a fazer empresas também, que é um mercado muito bom. Tá? Então, eu trouxe um desenho aqui, um slide, em que a gente vai analisar. A ação regressiva é voltar a um estado coantes. Mas como que está o Brasil hoje na questão de acidentes? Porque a gente vai partir da premissa que para ter uma ação regressiva houve um acidente e esse acidente gera um custo para a Previdência. E por isso que a Previdência vai entrar com uma ação para tentar reaver os gastos que ela está tendo com aquele segurado que está recebendo o benefício. Então aqui é um ranking mundial, tá? E a gente verifica que o Brasil está em quarto. Embaixo eu coloquei lá porque essa terceira bandeira a gente não conhece muito. Então vamos lá, primeiro lugar é a China, em segundo lugar a Índia, em terceiro a Indonésia e em quarto o Brasil. Então isso significa que o Brasil hoje, atualmente, esses dados são atuais, é o quarto país em números de acidentes do trabalho. E eu coloquei em vermelho lá, fatais. Então a gente tem a entender que esses segurados estão falecendo, estão tendo acidentes e estão morrendo. E aí a gente verifica, nossa, então olha, mais segurados aí para a gente trabalhar. Então o Carlão estava certo, tem bastante, porque tem pensão, gera um monte de benefício. E aí o INSS vem atrás da empresa para que, se houver culpa, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco, ela venha a pagar, devolver ao INSS, fazendo aquele retrocesso que a gente falando, fazendo o INSS voltar ao estado coante. Tá? Então aqui é só um dado estatístico, aqui também, se você for analisar, a cada hora nós temos 75 acidentes, uma morte a cada 3 horas de jornada. Então, em média, 31 trabalhadores inválidos ou mortos, né? Fora aqueles acidentes em que não gera invalidez e nem morte, que às vezes não é nem comunicado, que a gente sabe que tem. Às vezes a pessoa se acidenta, a empresa faz alguma coisa ali e não se comunica. Ou o acidente não chegou a ser tão grave, mas a gente sabe que existe. Então esses índices, na minha opinião, são alarmantes e é aqui que
no final dessa nossa apresentação, eu quero tocar vocês para que a gente possa fazer como diminuir isso aqui. Acho que esse é o objetivo principal de hoje. Porque ação regressiva todo mundo está ouvindo, todo mundo já sabe mais ou menos o que é, mas como é que a gente consegue reduzir e fazer com que a empresa contrate o nosso escritório e pague um valor mensal para que a gente possa aí administrar isso aqui, que é um outro mercado. Tá? Olha por ano a quantidade de acidentes que nós temos, 720 mil, mais de 720 mil. Então é muita coisa, é muita empresa. Tá? E aí a gente vai, agora propriamente dito, para a ação de regresso. Fiz questão de trazer um exemplo aqui da Lei 4.619 de 1965, que ainda está em vigor. O que essa lei fala? O regresso na esfera comum. Então, aqui eu trouxe o caso de agentes da União sobre os seus agentes. Imaginemos o seguinte, todo mundo já assistiu o filme americano, e aí você vê o cara, para o carro, e a polícia pega o carro, aquele agente pega o carro e sai andando e bate o carro, e acontece aquilo, e vai para buscar alguém. Se for caracterizada por essa lei, se for caracterizada que houve culpa daquele agente, que não era o caso de pegar o carro, a União pode pedir o regresso daquele agente. Olha, você estragou 8 carros, a gente vê muito esse filme, né? Não sei quantas bateu na ponte, quebrou isso, aquilo. E na nossa esfera, que é a previdenciária, é a mesma coisa, fundamentada na Lei 8.213 de 1991. Então, apesar de todos nós estarmos verificando a ação regressiva hoje, porque ela está na moda, ela existe desde 1991 e está prevista no artigo 120. Também no decreto, no artigo 341, desde 1999. Mas a origem dela se funda no artigo 120. E aí eu vou me permitir ler o artigo 120 para que a gente saiba do que trata o artigo 120. O artigo 120 da Lei 8.213 fala o seguinte: nos casos de negligência, quanto às normas, padrão de segurança e higiene do trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Desse artigo, a gente pode tirar duas palavras, dois pedaços aqui que são importantes. O primeiro é que se houver negligência contra as normas padrão de segurança e higiene do trabalho, as NRs. Então, são as normas regulamentadoras. Então, a gente tem que sempre se atentar. E aí já começa, talvez, aqui uma dica para a nossa defesa da empresa quando for discutir ação regressiva. Será que o que se feriu naquele acidente foi realmente uma NR ou foi outra norma? Por exemplo, uma outra norma, a norma da ABNT. Se for outra norma que não seja das NRs, na minha visão, a gente já pode descaracterizar aqui uma defesa. A gente pode usar isso como tese de defesa na ação de regresso. Tá? Normas regulamentadoras. Hoje nós temos 36 normas regulamentadoras vigentes. Na verdade, 35. A 36ª já está aprovada, mas só começa a valer a partir do ano que vem, de 2014. Ela está no período de vacância, tá? Que trata sobre frigorífico. Mas as 35 estão em vigor. Então, o advogado previdenciarista na área de empresa, que vai fazer ação regressiva, ele precisa ter conhecimento dessas NRs. Então, ele precisa buscar isso no site do Ministério do Trabalho e Emprego e ter aquelas 35 normas regulamentadoras debaixo do teclado ali, para quando ele tiver dúvida, ele puxar e consultar. Deixa eu verificar que a empresa que eu estou prestando serviço, ela vai estar enquadrada, se ela descumpriu alguma norma regulamentadora. Tá? E aqui continuando a competência e os legitimados dessa ação de regresso, dessa ação regressiva. Então, a competência, a Justiça Federal, artigo 109, e aí, alguns slides para frente, nós vamos discutir que pode não ser só a Justiça Federal, e a competência. E os legitimados, o INSS é sempre o ativo, é quem vai entrar com a ação, e o empregador, o passivo, é quem vai estar do outro lado da demanda, que no caso serão os nossos clientes. Tá, Rodolfo, você falou isso, mas como é que a gente vai saber, por que o INSS entra através da Procuradoria com essa ação de regresso? Então, para ele poder entrar, ele vai ter que cumprir alguns requisitos, né?
Primeira coisa, tem que haver um acidente de trabalho sofrido por alguém que é segurado do INSS. Rodolfo, ele não é segurado, sofreu um acidente, aí está fora. Tem que ser segurado, tem que ser trabalhador, registrado, que pague o INSS, que contribua para a Previdência Social. Tá. E aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente verifica dia a dia. O trabalhador está fazendo, principalmente hoje na construção civil, a gente sabe disso, ele está trabalhando, de repente ele cai lá do andaime, quebra o braço, quebra o pescoço, vem a falecer, ou está mexendo, toma um choque. Tá? Além desse tipo de acidente, a LER e DORT também. Então você tem hoje, todo mundo vai ao banco e verifica. Esse dia eu estava na fila do banco, a caixa ela ficava digitando e mexendo no ombro. Ela digitava e mexia no ombro. Eu falei, você está com dor aqui no ombro? Ela falou, tô, faz tempo. Eu fui ao médico, ele falou que é de tanto eu ficar fazendo aqui, digitando. Isso também é lesão de esforço repetitivo, caracterizada um acidente do trabalho. Então aqui também o INSS poderá vir buscar desse banco, caso esse segurado fique afastado. Né? Além do operador de raio-x, aqueles problemas que ele tem e tal. Então esses são alguns exemplos. Mas é importante que para ter essa ação de regresso a gente saiba, tem que ter havido um acidente de trabalho sofrido por um segurado do INSS. 2, não basta ter o acidente. Além do acidente, tem que haver a implantação do benefício. Então a pessoa se acidentou, depois que ela se acidentou, o INSS, com a responsabilidade objetiva, ou seja, ele vai pagar de qualquer jeito, independentemente se houve ou não culpa, implantou o benefício. Então aí você começa a construir, e é legal que a gente raciocine dessa maneira. Então, imaginar num acidente, houve aquele acidente, o trabalhador caiu do andaime na construção, dos edifícios que estão tendo hoje aí. Depois disso, a Previdência implantou um benefício para ele, então ele está recebendo um benefício previdenciário de natureza acidentária. Tá? Então são duas coisas. E aqui no finalzinho, no terceiro pontinho, a gente verifica, inclui também a esse tipo de benefício a reabilitação profissional, que a gente sabe que não existe muito hoje aqui no Brasil. Né? A gente verifica lá, o próprio Carlos fala, é muito engraçado. O segurado vai ter reabilitação no dia tal. Então ele chegou no dia tal lá no INSS, tudo bem, o senhor veio para a reabilitação? Vim. Pois não, pode voltar, o senhor já está reabilitado. Não tem reabilitação. Infelizmente não tem. São poucos casos que a gente verifica de reabilitação. Eu tive um caso apenas, e vale a pena comentar, de que a segurada ia até um local, fazia um curso, tá? A reabilitação dela foi um curso, durante acho que 3 semanas, ela teve alguns dias, eles pagavam a condução, ela ia até lá o local, porque era longe da casa dela, fazia o curso e voltava. Terminou esse curso, o INSS falou para ela, parabéns, a senhora já está reabilitada, tem certificado e tudo. Só que ela não estava, porque a lesão dela ainda continuava, ela não conseguia voltar ao trabalho, mesmo depois do curso. Então ela não foi reabilitada, mas para o INSS essa reabilitação conta como prestação acidentária, que conta como uma prestação para que embase essa ação regressiva. E além de ter o acidente, 2, a implantação do benefício, tem que haver o terceiro requisito, que é a culpa do empregador no descumprimento das NRs, das normas regulamentadoras de segurança, saúde e higiene do trabalho. Então, essa é a fase que talvez aqui nós podemos ganhar ou perder um processo de ação regressiva. Tá? Rodolfo, legal, eu sei que tem que ter o acidente, sei que tem que implantar o benefício e sei que tem que haver culpa. Mas como é que eu, advogado, lá do meu escritório, vou acordar, sei lá, 9 horas eu estou trabalhando, 7 horas da manhã eu estou trabalhando, vou trabalhar. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei se teve ou não teve o acidente? É aí que os escritórios atualmente estão se unindo a outros ramos do direito. Então não adianta mais ter só o escritório de advocacia ali sozinho, porque ele não vai conseguir, principalmente se for para defender a empresa. Ele vai ter que montar, e o nome que está em moda é equipe multidisciplinar. Então ele vai ter que montar essa equipe multidisciplinar.
E a gente verifica, eu acho que todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe do Legale, e o Legale tem lá o professor, se eu não me engano é João Opitz, que vai dar uma palestra, João Batista, que é médico, que faz as perícias. A gente tem que montar essas equipes, e não só com o pessoal médico, com o engenheiro, com o técnico de segurança do trabalho, a gente tem que estar interligado. Essa equipe multidisciplinar é quem vai controlar esses afastamentos de acidente do trabalho, se foi acidente, se não foi, se a gente vai contestar isso, se é ou não é. Então é importante que os escritórios de advocacia que comecem ou que queiram atuar nessa área, preparem esse staff todo. Então, uma equipe disciplinar. Aqui eu coloquei, o RH vai controlar o afastamento pelo site da Previdência. Aí o jurídico, que é a nossa parte, vai trabalhar em cima de provas. Engenheiro e técnico de segurança vão desenvolver laudo. Será que foi? Será que teve culpa? Será que não teve? É isso que a gente vai ter que fazer. Dá trabalho, não é fácil, mas é uma área bem legal e bem compensadora. Tá? Aí nós vamos tratar aqui de 3 assuntos. A gente já vai chegar numa parte legal da palestra. A gente vai tratar agora, continua tudo no mesmo raciocínio, a gente não pode perder esse fio da meada. Sobre a constitucionalidade, muita ação regressiva, os escritórios têm contestado, e a gente verifica aí na internet, você puxa no site do Conjur, no Migalhas, é constitucional, não é ação regressiva, vamos brigar ali, mas já está coberto pelo SAT, pelo FAP, né? Será que está mesmo? Hoje, a decisão que vem prevalecendo é que a ação regressiva é sim constitucional. Tá? A gente está se discutindo a questão do artigo 120, a partir de 2010 ele ter se tornado inconstitucional. Por que a partir de 2010? Porque a partir de 2010 criou-se o FAP, tá? O fator acidentário prevenção. Com a criação do FAP, o que aconteceu? O FAP ele vai aumentar, ele vai dobrar ou diminuir a incidência de tributo sobre aquela empresa, em cima da folha de pagamento. Então, com a criação do FAP, tem se discutido agora, a partir de 2010 o 120 já não é mais constitucional. Ele se torna inconstitucional porque nós temos o FAP, que é quem regula se a empresa vai pagar mais ou menos tributos, e já estaria garantido o seguro acidente do trabalho dela. Então, é justamente nesse período, né, que a gente vai verificar, isso ainda está em discussão, mas a maioria das decisões estão falando pela constitucionalidade da ação regressiva. E aí eu trago aqui, e é interessante a gente verificar, a letra B, a incompatibilidade dos artigos 120 e o artigo 728 da Constituição Federal. Porque o artigo 728 da Constituição Federal, ele fala o seguinte, é o caput dele, tá? O artigo 7º, é direito do trabalhador, dentre outros. E aí lá no inciso 28 ele fala o seguinte, o seguro acidente do trabalho. Então a gente começa a se discutir, ora, se é direito do trabalhador, por que é o INSS que está vindo buscar? Então essa talvez, e aí a gente tem que, pelo menos eu tenho usado isso nas defesas. Será que há incompatibilidades desses dois artigos, dos 120 com 728 da Constituição Federal? Tá? Então, se é direito do trabalhador, o INSS não deveria se prevalecer. Tá? Legal. Rodolfo, já sei que precisa ter o acidente, então a gente vai sempre rememorar aqui para a gente não esquecer. Tem que ter o acidente, tem que implantar o benefício e, além de implantar o benefício, tem que ser provada a culpa da empresa, a culpa do agente empregador. Legal, mas como é que eu apuro isso? Como é que eu vou conseguir fazer esse arcabouço? Como é que o INSS vai entrar com essa ação? Ele tem que provar. Então o INSS ele desenvolveu, tá? Existe uma cartilha da AGU, tá? No próprio site da AGU, de fácil acesso. Quem não conseguir pegar, pode mandar um e-mail, eu acho que, eu não sei se para a OAB ou para o Legale, ou se quiser mandar para mim, eu disponibilizo essa cartilha, que traça como o INSS trabalha. Tá? Para que a gente possa defender, a gente precisa conhecer como é que ele trabalha. Então, essa cartilha ela vem explicando o procedimento. Mas o INSS ele trabalha com uma fase pré-processual. Então, antes de ir lá até o fórum distribuir a ação, o que o INSS tem feito? Ele tem feito um PIP,
Tá? Ele prepara, ele faz uma fase preparatória para poder entrar com a ação. E essa fase ele chama de pré-processual. Tá? E essa fase pré-processual, ela é subdividida em 3 fases. Ela vem na instauração desse procedimento, ela faz a instrução desse procedimento e ela conclui esse procedimento. Tá? Então, como é que começa? Vai começar com um acidente. Houve um acidente, houve o pagamento de um benefício, o INSS, através da Procuradoria e dos seus agentes, vai até lá verificar como ocorreu e aonde ocorreu esse acidente. Então, eles chegam lá e vai verificar essa questão. Olha, deixa eu verificar aqui como é que foi o acidente. Começa a investigar. Essa é a primeira fase. E como é que ele faz isso? A empresa não comunicou o acidente. Pode acontecer? Pode, a gente sabe que acontece. Mas houve óbito. Se houve óbito, provavelmente a polícia fez um boletim. Teve investigação, teve inquérito. Então ele vai na polícia, ele pode pedir cópia desse inquérito. Se teve a comunicação, é a própria CAT. Ele verifica no DataPrev, no sistema do INSS. Olha, deixa eu ver quem está pagando o benefício, quanto está pagando e como está pagando. Então ele vai sempre na busca do empregador. Tá? Na busca da culpa pelo empregador. Ele também vai buscar por ação civil pública. Ele verifica se o Ministério Público está distribuindo ação civil pública. Ele vai fazer essa pesquisa. Tá? Quem que é o responsável por fiscalizar essas empresas? É o Ministério do Trabalho e Emprego. Então hoje ele tem ferramentas de comunicação. Então ele consegue verificar junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, ele consegue verificar junto com a Polícia Civil, ele verifica os comunicados de acidente de trabalho, tudo pelo sistema DataPrev, pelo sistema de comunicação entre as entidades. Tá? Então essa é a fase de instrução, de instauração. Depois, feita essa instrução, colhidas as provas, ele vai vir à conclusão desse processo administrativo, desse PIP. Né? Então o que ele vai verificar? Teve a culpa do empregador, sim ou não? E aí, se houve a culpa, se não houve a culpa, o que ele faz? Arquiva aquele procedimento. Não teve a culpa. 2, houve a culpa, mas não pagou benefício ainda. Pode acontecer? Pode acontecer. O que ele faz? Aquele procurador, ele faz, então deixa esse feito substado, deixa ele aqui parado. Se implantar o benefício, me avisa. E aí ele põe no sistema, igual a gente faz no celular, né? Hoje tinha congresso de manhã, eu coloquei lá, 6h30 despertar, senão a gente não acorda. Então ele faz a mesma coisa. Deu 6h30, o celular vai tocar, e aqui ele faz aqui. Olha, implantou o benefício. A DataPrev informa. Opa, foi implantado o benefício aqui. Quando implantou o benefício, aí esse processo desce. E se verificado que aquela procuradoria está com muito trabalho, ou que aquele acidente vai ser distribuído em outra ação, ele pode redistribuir para outro local. Não vai vincular. Não é porque aquela procuradoria X investigou, colheu as provas, que vincula ela a distribuir essa ação regressiva. Tá? Aí ele encerra essa fase inicial. Ele encerrou essa fase inicial. Presta atenção, ele fez tudo isso sem a presença de advogado. Então, toda essa fase de instauração, de instrução e de conclusão não teve advogado. Você viu que em momento algum eu falei que nós fomos convocados, chamados, ou a empresa foi chamada a trabalhar. Então, essa já vai ser uma das nossas teses que eu vou falar já já. Concluído, encerrou essa fase, o que a Procuradoria tem feito? A Procuradoria tem feito o seguinte, olha, a gente já encerrou e a gente pode chamar a empresa agora para fazer um acordo. Ora, mas você vai chamar a empresa para fazer um acordo de uma coisa que ela nem sabe do que aconteceu? Sim, eles têm feito isso. A maioria das empresas não tem feito acordo, porque aí a empresa procura alguém, ou o departamento jurídico dela, ou algum escritório, e fala, e aí, eu faço acordo ou não faço? Eu assino um termo de ajustamento de conduta, faço um TAC ou não? O que a gente pode fazer? Então, o aconselhamento é não participar dessa Câmara de Conciliação. Por quê? Porque ao participar dessa Câmara de Conciliação, que a Procuradoria pode chamar, e se a empresa aceitar, ela vai estar assinando um termo
de ajustamento de conduta, e a partir de então ela vai estar compromissada. E se ela não cumprir determinados os itens daquele TAC, o que vai acontecer? Vai ser executado e vai ter multa. E a empresa vai perder dinheiro. Tá? Só para vocês terem uma ideia, imaginemos que naquele TAC nós traçamos aqui 7 compromissos. 7. A empresa vai fazer 7 coisas. Ela cumpriu o número 1, cumpriu o número 2, cumpriu o número 4, 5, 6 e o 7, mas não cumpriu o 3. O que pode acontecer com essa empresa? Ser penalizada só no 3? Não, ele vai entender que não se cumpriu nada e se executa aquele termo inteiro. Então, esse é um problema. Então, para quem advoga para a empresa ou para quem vai começar a advogar para a empresa, é interessante que antes que assinem esse TAC ou esse termo de ajustamento de conduta, passem para os diretores da empresa, que é arriscado. Provem para ele, por A mais B, através da documentação. Olha, se você não cumprir tudo que está aqui, você pode ser penalizado. Ah, mas e se eu cumprir metade, tá bom? Não, você vai ser penalizado pelo integral. Não é só pela metade. Então é importante, não é que eu sou contra. Ah, o Rodolfo, o Hammer é completamente contra. Não, não é que eu sou totalmente contra, mas a gente tem que analisar a situação caso a caso. É igual o segurado, eu também faço segurado. O segurado chega lá e fala assim, meu vizinho nunca pagou e aposentou, como é que eu faço para ter isso? Aí você fala, mas ele recebe 13º e fala, não, então ele não aposentou, ele tem um outro benefício. Ah, mas ele, então é a mesma coisa, é sempre, no direito previdenciário é sempre caso a caso, a gente tem que sentar e analisar. Tá? E se for, então a Procuradoria vai pedir para submeter essa Câmara de Conciliação, e se não fizer isso, ele vai ter aqui, através desse procedimento, tá, de instrução prévia, o PIP, para quem não sabe, é o procedimento de instrução prévia, ele vai ter aqui todo o embasamento para poder entrar com a ação. Olha que legal. Então, para a gente massificar a ideia, para a gente sair daqui falando, pô, eu entendi. A pessoa sofreu um acidente, então eu sou advogado da empresa. Meu funcionário sofreu um acidente. Depois que ele sofreu um acidente, o benefício foi implantado. Depois que o benefício foi implantado, o INSS, vamos lá, provou a culpa. Então lá, acidente, o benefício está pagando e a culpa foi provada. O que vai acontecer aí? Opa. Tem a ação completamente embasada para o INSS entrar. E aí ele vai entrar com a ação. Então, na minha visão, e eu tenho defendido isso, e quero aqui que todo mundo que está aqui e vá advogar para a empresa defenda também, por que o advogado não participou desse PIP, desse procedimento de instrução prévia? Aonde está o direito do contraditório da ampla defesa da empresa que está sendo investigada durante todo esse período? Será que a gente não deveria participar? A empresa não deveria ser chamada? Porque ela está tendo provas produzidas contra ela. E em nenhum momento ela foi chamada a participar desse procedimento. Então eu entendo e defendo que se ela não foi chamada, em nenhum momento, para participar desse procedimento, em preliminar a gente já alegaria isso. Olha, faltou contraditório naquele procedimento de instrução prévia. Eu quero que volte lá. Por que eu quero que volte lá? Porque eu tenho um assistente técnico para provar que a empresa não teve culpa nesse acidente. Porque a gente sabe, muitas das vezes as empresas são irresponsáveis, sim, e a culpa é da empresa. Mas em algumas empresas não. A culpa é do empregador. Ou a culpa é do empregado, né? E eu vou dar um exemplo que eu ouvi uma vez numa aula do professor Antero, que também eu acho que todo mundo aqui conhece, que é lá do Legale. Ele falava que num julgamento, limpeza de fosso, então o fosso estava cheio, o rapaz pôs aquela mangueira que vai fazendo assim, vai limpando, e não estava desentupindo. Então ele, sem desligar a máquina, e aí não é culpa mais da empresa, pelo menos eu penso assim, sem desligar a máquina, ele entrou lá e começou a mexer. Quando ele começou a mexer, a máquina voltou a funcionar e ele estava dentro, então ele morreu. Né?
Então, olha o que aconteceu. E a culpa foi de quem? Foi da empresa? Não, ele sabe que ele tinha que desligar aquela máquina para poder mexer nela. A máquina tem até o adesivo lá, é proibido fazer manutenção com a máquina ligada. Então, aí nesse momento é que a gente deveria fazer a defesa da empresa. É nesse momento que teria que ter um engenheiro ou um técnico de segurança acompanhado do departamento de RH e do departamento jurídico, que somos nós, lá para verificar, olha, aqui não foi bem assim que aconteceu. Ah, Rodolfo, mas e a família, não vai receber? Não, a família vai receber normal. Se ele faleceu, a família vai receber. O que a gente está discutindo aqui, isso tem que ficar claro, não é que o segurado não vai receber ou a família não vai receber, não tem nada a ver, porque o INSS vai pagar, porque a responsabilidade do INSS é objetiva. Então, vai pagar. A questão vai além disso. Olha, vai pagar, só que o INSS entende que se a culpa for da empresa, e nós estivermos defendendo a empresa tem que devolver esse benefício porque a culpa foi dela. Então, a empresa devolve para o INSS, devolve para o cofre público tudo isso que eu estou gastando com esse segurado. Tá? Então, os nossos direitos aqui não vão ser conflitantes. Ah, porque você vai falar assim, mas aí eu vou trabalhar para a empresa, vou parar de trabalhar para segurado? Não, não precisa, não conflita. Porque a responsabilidade do INSS é objetiva. Tá? Então, aqui, competência, que eu tinha falado que nós voltaríamos, e estamos voltando aqui. Justiça Federal, pelo artigo 109, parágrafo 1 da própria Constituição. Alguns professores aqui falam, mas por conta da emenda 45 e por se tratar de acidentes do trabalho, a Justiça do Trabalho é que deveria julgar. Eu entendo que não, eu entendo que é competência da Justiça Federal mesmo por conta do artigo 109. Tá? E quando não houver naquela localidade Justiça Federal, por competência delegada, Justiça Estadual. Foro de competência, sempre o do domicílio da empresa, no caso no que vai ser o réu. Tá? A legitimidade ativa do INSS, que está representado pela Procuradoria Geral. E a responsabilidade passiva, sempre, no caso aqui do empregador, que não cumpriu, ou que, na verdade, que descumpriu as NRs. Tá? Ah, Rodolfo, e como é que eu verifico aí? A NR são 36, que eu falei, né? 35. A portaria 3214 de 78 trata disso. Tudo no site do Ministério. Hoje a gente consegue facilmente entrar na internet pelo site e baixar tudo que a gente precisa e ter ao alcance da nossa mão aí, tá? Legal. Então a gente já entendeu. Acidente, pagou o benefício, provou a culpa. O INSS fez todo esse procedimento sem advogado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer como advogado de empresa é discutir. Olha, eu queria participar desse procedimento. Eu queria participar desse PIP. Eu quero que volte isso lá para trás para eu provar através dos meus técnicos, dos meus engenheiros, da minha equipe multidisciplinar, que não houve culpa da empresa. Que não houve essa culpa da empresa. Tá? Legal, provei isso, é uma das teses. Aí a gente vai verificar, tá, legal, mas por que o INSS quer entrar com a ação de regresso? Qual é o objetivo? Primeiro, e principal, pelo próprio nome, é recuperar tudo que gastou. Né? Inclusive as parcelas que vão se vencer no decorrer do benefício. Por quê? Imaginemos que a pessoa sofreu um acidente e o INSS pagou o benefício por 3 anos. Aí é fácil de calcular, são 3 anos, pagou lá, sei lá, 80 mil reais, 100 mil reais, atualiza aquele valor, a empresa, em trocação de regresso, imaginemos que a empresa ainda não conseguiu, vai ter que pagar, quanto que deu? 3 anos, atualizado, está lá, era 80 mil, está aqui, 140 mil reais. Pagou, acabou. Mas e naqueles benefícios que gera pensão por morte? E naquele que gera os 50%, o auxílio acidente? Que não vai ter fim, que vai se pagar para sempre. Como é que a empresa vai, como é que o INSS vai cobrar isso? Como é que vai pagar, caso a empresa não consiga reverter essa situação? Ele vai ser suportado, e aqui existe a própria legislação trata disso, vai ser feita uma constituição de capital. Então, o INSS vai ficar em cima naquela... vamos fazer o seguinte, aí existem várias maneiras, vamos fazer um provisionamento desse valor, e a empresa tem que fazer esse provisionamento. Eu vou gastar naquele ano, com benefícios de pensão por morte, nessa ação de regresso, vou gastar aqui mais 17 mil reais.
Então já provisiona isso aí para poder pagar. E vai ser sempre executado. Então o INSS pagou objetivamente, aí a empresa vai lá e devolve isso para o cofre. Tá? Então o que tem acontecido por conta disso? Muitas empresas não têm comunicado acidente nenhum. Ele fala assim, ó, fica em casa, eu pago o salário, eu pago tudo para você, né? Para ele não ter esse gasto. Eu vou pagando, você vai, quando você ficar bom, você volta, tá? O que você, como advogado de empresa, vai aconselhar? Primeiro, a gente vai verificar esse procedimento, aquele PIP, procedimento de instrução prévia, e ver as possibilidades de, se, mesmo com uma ação, a gente reverter essa ação. Tá? É mais justo e mais honesto até para com o segurado, né? Porque a gente está sempre buscando, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente vai sempre na busca do bem-estar e justiça, né? Do bem-estar social e da justiça. Então, a gente vai verificar, será que está sendo justo? Então, você vai orientar a empresa. Olha, empresa, tem como você não precisar pagar essa ação de regresso se você não provar a culpa e se você fizer essa gestão multidisciplinar junto com o meu escritório, junto com o departamento de RH, junto com o departamento de engenharia, junto com o departamento de técnico de segurança. Se você conseguir aplicar, olha, tá vendo? Vamos fazer um exemplo, vamos trabalhar um exemplo. Está todo mundo sentado num escritório. O escritório não vai dar problema, ou num banco, você está confortável, você não trabalha com fábrica, nada. Mas se você, fala, Carlão, tudo bom? O Carlão chegou, é o chefe aí. E naquele momento a gente fala assim, ó, vamos readequar, a luz está escura, vamos colocar uma luz. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão como advogado de empresa. É orientar a empresa, é você sair, muitas vezes, do escritório e ir lá para o chão da fábrica. É você sair da sua cadeira, do seu conforto e ir para a rua, verificar se aquela empresa está cumprindo. É aí que você vai conseguir fazer com que os acidentes diminuam, fazer com que a empresa pague menos tributação, né? Ela vai diminuir, porque com o FAP ela vai conseguir reduzir aquela alíquota de contribuição. Então vamos lá. Ressarcimento das prestações vencidas. O INSS quer buscar. As vincendas também. E por fim, e aí eu peguei um livro do Júlio César, que fala só sobre ação regressiva. Ele fala o seguinte, não só ele, agora todos têm falado isso, que existe na ação regressiva um caráter pedagógico. Olha, empresa, você vai pagar isso aqui, tá vendo? Olha o tamanho dessa dívida. Entretanto, se você cumprir as normas certinhas, se você aplicar aquela segurança, aquele equipamento de segurança, se você usar o EPI, se você usar o EPC, se você ficar fiscalizando, você não vai pagar mais isso. Você vai ter, além de você não ter ação de regresso, de ação regressiva, você ainda vai ter uma economia no FAP. Porque a gente vai pagar lá 20% só para que a gente consiga visualizar o FAP. Então é 20% da folha de pagamento, 1, 2 ou 3% de RAT, SAT. Em cima disso, você tem o FAP, que é a alíquota do FAP, que vai de 0,50 até 3. Então, você pode aumentar ou diminuir. Então, uma empresa que paga 3%, então ela paga 20% mais 3% de RAT, SAT, se ela tiver uma gestão boa de segurança do trabalho, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai reduzir de 3% para 1,5%. Ela reduziu pela metade. Agora, se ela não observar a segurança do trabalho, se ela não cuidar daquele trabalhador, se ela não investir naquele espaço, naquele local de trabalho, ela pode dobrar o pagamento de 3 para 6. Então, é isso que a gente tem que demonstrar e deixar claro para as empresas. Ó, você pode economizar metade ou pagar mais. O que você quer fazer? Eu prefiro pagar. Tá bom, mas você paga uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se você tivesse investido metade dessas 4 vezes que você pagou na segurança e higiene do trabalho, cumprindo as normas regulamentadoras, trabalhando com uma equipe multidisciplinar, você tinha deixado de pagar e economizado mensalmente. Então, essa é a missão, e fazer com que reduza os números de acidentes do trabalho, de afastamento, dar qualidade para o trabalhador. Esse é o objetivo da ação regressiva. Tá? Então, por isso que ele trata aqui que é um caráter pedagógico, vamos ensinar. Mas não precisa chegar aqui, não.
O problema tem que ser sanado antes, porque isso aqui é como se fosse assim, ou tarja preta, ou homeopático ou não. Então aqui é o final, não precisava chegar a isso, a gente precisa implantar isso antes. Tá? Legal. Rodolfo, você já falou, já sei como é que funciona, e lá no começo você falou que era uma ação indenizatória. E aí, mais uma parte da nossa defesa, tá, da defesa dessas ações regressivas, é a prescrição. Qual é o prazo prescricional para essas ações regressivas? A gente tem algumas discussões que, ao meu ver, são sanadas pelo próprio caráter da ação regressiva. Se é uma ação indenizatória, se a natureza jurídica é indenizatória, não há que se falar em outro prazo do que, senão, 3 anos. Senão a gente muda a natureza jurídica dela lá. A essência dela é indenizatória. E por ser de essência indenizatória, são 3 anos. A Fazenda hoje trabalha com 5 anos de prescrição. Então tem ações regressivas em andamento e provavelmente virão outras ações regressivas em que passou 3 anos então, e a Fazenda utiliza o prazo de 5 anos. Então é mais uma tese que a gente pode usar na nossa defesa. Além da primeira tese que eu falei, essa daqui. Porque a Previdência usa o artigo 1º do Decreto 20.910 de 33. Todas as relações que vão envolver a Fazenda Pública seriam 5 anos. Mas aí você foge da essência, né? Por que a gente aprende natureza jurídica das coisas? Para saber como é que ela surgiu, qual é a essência. E se a essência dela é indenizatória, não tem que se falar outro prazo de 3 anos. Ainda existe aqui uma questão que alguns procuradores já levaram a judiciário. A questão do prazo de 20 anos por conta do Código Antigo, do Código Civil de 16, tá? Que também já foi superada, mas existem ainda ações superadas, sim. A gente tem a maioria das decisões falando em 3 anos, mas a gente às vezes pega um juiz que pode entender que é 20, outros que é 5, e aí você tem que recorrer e trabalhar em cima desses recursos. Mas você verifica aqui que ainda tem procuradores que, se passar os 3, passou os 5, ele busca aquelas do 20 anos, a prescrição vintenária. Legal. Então eu sei, pelo menos eu penso assim, defendo isso, são 3 anos. Mas começa a contar a partir de quando? Do dia que aquele segurado sofreu o acidente ou do dia que o INSS começou a pagar o benefício? Porque existe um lapso temporal. E aí a gente sabe, porque às vezes nem paga e ele procura a gente para fazer, não está pagando o benefício, eu quero receber, como é que eu faço? O segurado procura a gente, né? Tá, 5 minutos? Tá bom, vou falar rapidinho. Então, eu hoje defendo a tese que é do acidente, tá? Do dia do acidente. Porém, a maioria da jurisprudência tem falado que são 3 anos a partir do pagamento. Tá? Mas eu defendo que é do acidente. Lá, quando ele se acidentou, que é o fato gerador, né? O fato começa a gerar direito no acidente. Até porque, se o INSS pagar depois, ele retroage os pagamentos. Então, ele paga desde o dia que acidentou. Tá? Aqui é um rápido ranking por região. Então, a 4ª região, aqui é uma média do ano de 2012, tá? Tinha ações, as sentenças e 72% de procedência. São Paulo aqui, ó, tem 66% de procedência. E o maior número de procedência está no Rio de Janeiro, que também só teve 4 sentenças e as 4. Isso no ano passado, tá? Esse ano não saiu, porque o INSS, a Procuradoria demora para divulgar esses índices, eu não consegui pegar o novo, tá? Aqui são algumas conjecturas, né? Então, a Previdência versus segurado. Para a gente frisar, para provar que não tem conflito. Sofreu acidente, o INSS vai pagar o benefício, porque a responsabilidade dele é objetiva. Isso é a teoria do risco social. Tem que pagar. O segurado contra a empresa. O segurado pode sim ingressar contra aquela empresa, e aí, pelo artigo 728 da Constituição, pedindo uma indenização. Olha, eu sofri um acidente, eu perdi a mão, perdi o dedo, estou com um problema, então eu quero que a empresa me indenize, independente de qualquer coisa, ele pode. E a Previdência versus a empresa, que aí é o direito de regresso, desde que provado
a culpa da empresa. E aí o artigo 120, tem que ser provada essa culpa, e a gente, como advogado de empresa agora, vai defender a empresa, houve ou não culpa. Esse PIP vai ter que ter um advogado trabalhando nele. Tá? Um balanço geral. Essa informação eu peguei agora de julho de 2000, do mês passado, de julho de 2013. Então, em julho de 2013, a advocacia lançou um balanço. 2.952 ações regressivas, né? Aproximadamente 586 milhões, 25% das ações já foram julgadas em primeira instância e está dando uma procedência de 70%. Né? Eles estão buscando isso. Fundamentos a 120. E aí eu trouxe, aqui ó, a matéria é de 15/7. Tá? E eu trouxe mais aqui, como o tempo está acabando, mais pequenas coisinhas só para a gente poder falar. A gente está ouvindo de ação regressiva contra acidente de veículo. Então, aquela pessoa que bebeu, dirigiu, e aí acabou cometendo um crime e atropelou uma família que estava, por exemplo, saindo de manhã para ir trabalhar, o pai. A Previdência tem buscado ressarcir daquela pessoa que bebeu, porque a Previdência, o INSS vai trabalhar como uma seguradora, e a seguradora vai buscar. Violência doméstica, tem um caso, e um caso muito interessante, esse foi na 4ª região, que o número do processo está mais para frente, o que aconteceu nesse caso? O pai, tá, matou a mãe, e a Previdência paga o benefício para os filhos até hoje. E aí, o INSS entrou com ação regressiva contra o Estado e o pai. Por que o Estado? Porque essa mãe já tinha feito vários boletins de ocorrência e não havia sido feito nada por parte do Estado. Então ela mencionou, olha, meu marido vai me matar, uma vez. Olha, o meu marido vai me matar. Ele já me bateu de novo. E o Estado nada fez. E na sentença, o processo já está aqui, o que aconteceu na sentença? O Estado foi condenado em 20%. Daquele benefício, pagar 20%. Ele não foi condenado no total do regresso, mas pagar 20%. Então, o benefício é de 100%, ele vai pagar 20% para que eles devolver para o INSS, já que o INSS paga para os filhos. Então, são 36 normas regulamentadoras, 35 em vigor, a 36ª entra em vigor ano que vem. Então, se alguém for trabalhar para frigorífico, fica atento nessa norma 36. Tá? Contratação de assistente técnico, lá no PIP. Então, você vai orientar a empresa, olha, vamos tentar se defender nesse procedimento prévio ou na própria ação, vamos ter que contratar assistente técnico, tá? Então, era isso que eu queria falar. Eu peço desculpa pela minha voz e por ter ficado tomando água. Eu fiquei realmente gripado. E só para finalizar, o INSS sempre, no dia 28 de abril, ele faz uma comemoração das distribuições das ações regressivas. E aí eu trouxe o porquê. Porque a gente fala, o INSS, porque a gente vê na televisão, né? O INSS foi lá distribuir as ações regressivas, tal, no dia 28. Porque no dia 28 se comemora o Dia Mundial em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho. Em 28 de abril de 1969, lá nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, houve um acidente numa mina em que morreu 78 pessoas, trabalhadores. Então, de lá para cá, na verdade, em 2003, a OIT falou que ia ser comemorado naquele dia, e o Brasil a partir de 2005. Mas, para quem está... o número do processo, se vocês quiserem anotar, não está aqui, eu anotei, ó. Daquele caso da mulher, vou falar, o número é 500-6374, tracinho 73.2012 404 7114. Tá? É do TRF4. É a mulher que denunciou o marido várias vezes para a polícia, que ele estava querendo matar ela, e o Estado foi condenado. Então, pessoal, eu agradeço a paciência de vocês por terem me aguentado com a voz ruim, tendo que tomar água, e fico à disposição para qualquer dúvida no e-mail, tudo.